Olá pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre o problema dos resíduos sólidos urbanos. O título da aula de hoje é Recuperação de áreas contaminadas. Na verdade nós vamos falar, além da recuperação, são processos que são realizados para tentar limpar o meio ambiente, uma vez contaminado, nós vamos falar também de técnicas para instalação de aterros sanitários, para justamente procurar evitar a contaminação. De onde vieram essas técnicas de remediação? Quando começou a se pensar nisso? A escassez de água de boa qualidade, nos países desenvolvidos, fez com que eles começassem a pensar em desenvolver técnicas de recuperar ou remediar áreas já poluídas. Uma técnica de remediação, ela precisa, para ser feita adequadamente, para ser desenvolvida e instalada adequadamente, para ser executada adequadamente, vamos dizer assim, é necessário que se conheça algumas características do meio físico. A profundidade da zona saturada, o padrão de fluxo subterrâneo, a espessura das camadas de solo e profundidade do substrato rochoso inalterado, se existem ou não descontinuidades, fraturas, falhas, características texturais e mineralógicas e a permeabilidade dos solos e rochas, e também as características da fonte poluidora. Dependendo da fonte, ela vai gerar diferentes plumas de contaminação e diferentes técnicas podem ser utilizadas. No nosso caso, como nós vamos falar de resíduos sólidos urbanos, nós vamos tratar mais das técnicas, logicamente, relacionadas a esse tipo de contaminantes gerados desses materiais. O primeiro grupo de técnicas são as técnicas de contenção, justamente que querem evitar o contato direto dos contaminantes com o meio físico. Ou seja, como está dito aqui, procedimentos que visam isolar os contaminantes em relação à área. Então, são técnicas bastante importantes na fase de preparação de um local para a disposição dos resíduos. Ou mesmo se colocar em locais já em atividade ou mesmo abandonados. Temos técnicas de cobertura, temos as barreiras verticais, temos as barreiras inferiores. A cobertura e as barreiras inferiores são mais adequadas para essa fase de preparação e as barreiras verticais é quando nós temos já a contaminação instalada. Vamos detalhar cada caso aqui para nós. Então o sistema de cobertura ele é utilizado para minimizar a infiltração de líquidos, águas pluviais, que essas águas vão lavar o chorume, lavar os resíduos, gerar mais chorume ainda, promover o controle do material remanescente, diminuir e dificultar o contato com raízes, separar os resíduos de animais e plantas e, muito importante, prevenir escorregamentos e processos de erosão e lixiviação. Isso pode desestabilizar todo um aterro sanitário e causar um problema bastante sério. E também controlar a liberação de gases, ou seja, os gases têm que ser drenados para os locais adequados para que sejam ou queimados ou utilizados como fonte de energia. Então, o sistema de cobertura, na verdade, é um conjunto de componentes. Então, tem um nível mais superficial, que as funções são crescimento de vegetação, evapotranspiração, prevenir erosão. São utilizados solos e geossintéticos para controle da erosão. Geossintéticos são materiais fabricados pela indústria que têm o objetivo ou de dar mais resistência ou de impermeabilizar materiais. O segundo é o nível de proteção, que é proteger os níveis inferiores de plantas, animais e grandes variações de temperatura. Pode ser mistura de solos e agregados. O nível de drenagem, que tem o objetivo de drenar a água que infiltra, diminuindo o tempo de contato com o nível da barreira. Então são utilizados também materiais como areias, cascalhos, geotêxteis e outros materiais. O nível de barreira, que tem o objetivo de minimizar a infiltração de água e prevenir o escape de gases. Pode ser argila compactada ou mesmo materiais geossintéticos ou geocompostos. E o nível coletor de gás, que tem o objetivo de transportar o gás para pontos de coleta. Pode ser também areias, geonetes e geotêxteis. Essa é uma imagem de alguns sistemas de cobertura que eles associam geotêxteis e geomembrana. Então vocês veem que tem o solo de cobertura, o geotêxtil com filtro de drenagem, uma impermeabilização mineral, ou seja, argila compactada, o outro geotêxtil, a drenagem de gás
mais um geotêxtil, e aí sim que chega o corpo de resíduos. Então todo esse conjunto aqui tem o objetivo, né, de impedir o contato direto da atmosfera e de outras coisas que ocorrem na atmosfera, como animais e plantas, com os resíduos. E tem a cobertura com geomembrana, né, que aí tem o solo de cobertura, o geotêxtil, alguns componentes como o de cima, né, o filtro, né, para drenagem de gás, a geomembrana impermeável, que aí não vai deixar que entre nenhum líquido da atmosfera, né, precipitação, por exemplo, no corpo de resíduos. Outro geotêxtil, a drenagem de gás, mais um geotêxtil, aí sim que vem o corpo de resíduos. Então são sistemas bastante complexos, são sistemas não muito baratos de serem instalados, mas eles garantem que as águas pluviais e o que ocorre na atmosfera não vai ter contato com o corpo de resíduos. Vão ter funções importantes, principalmente de evitar a infiltração de águas pluviais e de garantir uma estabilidade muito grande para esse depósito de resíduos. As barreiras verticais, elas são instaladas quando nós já temos um corpo de resíduos enterrados e uma possível pluma de contaminação instalada. Ou seja, é de fato aí uma técnica de remediação. Tem o objetivo de controlar a migração lateral dos poluentes. Funções da barreira: reter, capturar ou redirecionar a água subsuperficial e o fluxo de poluente. Então, por exemplo, se nós temos um corpo de resíduos, uma base impermeável, uma rocha impermeável, é construída uma parede impermeável que tem o objetivo de, se houver um fluxo de contaminantes nesse sentido, ele vai ficar retido nessa região, não vai passar para o meio físico. Vai limitar, vamos dizer assim, essa área contaminada nas proximidades do corpo de resíduos. Isso aqui é um tipo de barreira circular. Então vai evitar que o fluxo d'água subterrânea normal, limpa, vamos dizer assim, entre no corpo de resíduos, vai desviar o fluxo e os contaminantes podem ser retirados por poço de extração e serem tratados para depois serem devolvidos ao ambiente natural. Mas essa barreira vai evitar que se desenvolva uma pluma de contaminação pela passagem da zona saturada, né, das águas subterrâneas por baixo do corpo de resíduos. Ou seja, esse fluxo dessa água vai se encontrar aqui e ela vai continuar com as características que ela tinha antes do corpo de resíduos. Um outro tipo é uma barreira horizontal também com o objetivo de diminuir o gradiente hidráulico. Então nós temos um fluxo de água subterrânea nessa região, o corpo de resíduos. A barreira, então isso vai diminuir o gradiente, vai fazer com que a velocidade do fluxo diminua aqui nessa região. E vamos utilizar também poços de extração para tratar essa água contaminada e depois poder deixar em condições de entrar no ambiente de uma forma mais tranquila. O outro tipo de barreira, né, são as barreiras inferiores. As barreiras inferiores também são relacionadas à instalação de aterros sanitários. Não é bem uma técnica de remediação, mas mais uma técnica de contenção. São estruturas com o objetivo de diminuir a permeabilidade, né, a fim de evitar, né, que infiltre os contaminantes no solo natural e atinja as águas subterrâneas. Então temos vários sistemas, aqui um exemplo deles, né, onde nós temos os resíduos, né, um geotêxtil, um sistema de dreno de líquido, de chorume, geomembrana, outro sistema de drenos de líquidos, outra geomembrana, uma camada de argila compactada e aí sim chega o solo natural. O sistema 2 é semelhante, a diferença é que ele tem apenas uma geomembrana, que é uma forma de diminuir o custo de instalação desse sistema que é bastante alto. Uma coisa comum de acontecer quando nós temos uma geomembrana, que é uma membrana impermeável, que o objetivo é evitar com que vaze algum contaminante para o meio natural, é que devido ao peso e movimentação do maciço de resíduos, pode ocorrer rupturas nessa barreira. Então esse aqui é um caso onde temos, né, a barreira, que é chamada de liner plástico, né, e para monitorar se ocorre possíveis rupturas, foi instalado nesse local aqui uma série de eletrodos em subsuperfície. Esses eletrodos monitoram periodicamente os valores de resistividade nesse local. Se houver alteração de resistividade, possivelmente diminuição em função do vazamento dos resíduos, do chorume, né, aquele local vai ser identificado num painel e eles podem tomar uma medida para consertar o local onde houve a ruptura.
Outras técnicas, aí sim também, de remediação são as técnicas de bombeamento. Consistem na remoção dos contaminantes por poço de extração. Então, por exemplo, você tem uma área contaminada, um fluxo, vamos dizer aqui, de churume, né? É feito um poço de extração. Esse poço ele vai extrair as águas subterrâneas com alta vazão, vai extrair muito rapidamente, de forma a concentrar o fluxo nesse poço. De forma que fora dessa área aqui, as linhas de fluxo vão estar normal e não vai haver vazamento de contaminantes para o meio natural. O que é retirado desse poço também vai para um local para tratamento, para depois ser colocado no ambiente de uma forma mais tranquila, sem contaminação. Essas são as referências utilizadas. No texto escrito vocês têm muito mais detalhes, de uma forma muito mais completa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar os tutores, tem exercícios relacionados a isso para vocês fazerem no ambiente virtual. Bem, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.